Bom dia, boa tarde ou boa noite a todos e todas, dependendo do momento em que vocês estão assistindo ao vídeo. Diante da pandemia do novo coronavírus, Covid-19, momento atípico e delicado que a sociedade contemporânea vivencia, que nos exige o distanciamento social para cuidarmos uns dos outros, espero que vocês estejam bem. Eu estou gravando o vídeo da minha casa e, de antemão, peço perdão por qualquer barulho ou ruído que possa vir a surgir. Meu nome é Alexandre de Faria Silva, eu estou chefe de gabinete na Prefeitura Municipal de Guaratinga, presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Guaratinga e coordenador do Coletivo Local de Meio Ambiente de Guaratinga. Eu sou biólogo, tecnólogo em operador de aterro sanitário de resíduos sólidos urbanos e em operador de tratamento de resíduos sólidos, especialista em ciências biológicas e em gestão pública e controle com foco em resultados. Dando início ao desenvolvimento das atividades da Semana do Meio Ambiente de Guaratinga 2020, eu vou ministrar uma palestra com o tema Perspectivas e Desafios da Educação Ambiental na Educação Escolar, contribuição de um biólogo para o desenvolvimento da sustentabilidade e da cidadania. Historicamente, a humanidade demonstra pouco ou nenhum cuidado com o planeta Terra e com os seres que nele vivem. Desde que a Terra passou a ser habitada pelo Homo sapiens, espécie capaz de modificar o meio ambiente, inúmeras mudanças para a natureza foram se desencadeando, muitas delas negativas. Para os fins dessa palestra, vamos definir meio ambiente ou natureza como o conjunto de elementos vivos e não vivos que constituem a Terra, influenciando e sofrendo influência entre si em um equilíbrio dinâmico. Entre 4 e 6 milhões de anos atrás, surgiram na África os primeiros antepassados do ser humano, com os quais teve início a história da humanidade. Estes enfrentaram grandes dificuldades, pois a natureza era mais poderosa e muito os afetava. Para garantir a sobrevivência, era fundamental saber quais frutos e plantas eram comestíveis, onde encontrar água durante a época de estiagem, como se defender de animais selvagens, quais materiais poderiam ser usados para construir abrigos, produzir armas, ferramentas e outros instrumentos. O homem é o ser que anda ereto, usa linguagem codificada e elabora ideias, ou seja, é o único animal na natureza com capacidade de pensar e de refletir sobre o significado de suas próprias experiências. Por esta razão, devido às novas descobertas, os primeiros hominídeos ampliaram seus conhecimentos sobre o meio ambiente e foram capazes de transmiti-los a seus descendentes, estabelecendo novas formas de interação com o meio ambiente que ultrapassaram a questão da simples sobrevivência. Infelizmente, ao longo da trajetória do ser humano no planeta Terra, a natureza passou a ser entendida como algo isolado e inferior à sociedade humana, ocupando uma posição de submissão às necessidades, desejos e anseios do homem. Devido a essa concepção do ambiente, observa-se inúmeras contradições causadas pelo esgotamento sem precedentes dos recursos naturais. A história do homem na Terra é diferente em relação à de outros seres vivos, pela forma como o homem se apropria dos recursos naturais para satisfazer suas necessidades. O homem produz o meio ambiente e é ao mesmo tempo seu produto. A capacidade reflexiva própria do intelecto humano permite ao homem usar e transformar os recursos que a natureza oferece de forma qualitativa e quantitativa diferente dos outros seres vivos, resultando na produção social do ambiente. Impulsionado pelas inovações científicas e tecnológicas, o homem cria sistemas elaborados, muitas vezes oriundos de processos insustentáveis e à custa da degradação ambiental, que avançam de forma acelerada e ameaçam a integridade dos sistemas naturais. Consequentemente, evidencia-se o dano biológico experimentado por muitas espécies, inclusive o próprio homem. Neste sentido, ciência e tecnologia não são neutras, pois ambas refletem os anseios, as aspirações, as contradições e as necessidades das sociedades que as concebem. Em outras palavras, ciência e tecnologia são formas de poder e dominação entre grupos humanos e de controle da natureza. Na Idade Moderna, devido a fatores históricos, sociais, culturais, econômicos e políticos, um volume extraordinário de transformações estabeleceu uma nova concepção de mundo, a qual ainda pulsa em nossos tempos. Obviamente, ciência e tecnologia não ficam alheias a este processo,
possibilitando uma profunda mudança comportamental e contribuindo para alterar padrões relacionais do homem com a sua ambiência e o mundo circundante. Com a evolução da civilização, o ser humano desenvolveu mecanismos diversificados para atender às suas necessidades. Porém, este processo se estruturou a partir da economia linear, que consiste em extrair, produzir, consumir e descartar. Infelizmente, essa equação desequilibrada foi a tônica das ações humanas no decorrer do século XX e ainda é amplamente utilizada na atualidade, causando graves impactos ao meio ambiente. Essa visão utilitarista do mundo ameaça a extinção dos recursos naturais e pode culminar no fim da própria espécie humana. Todos os seres vivos interferem de algum modo na natureza, pois retiram do meio ambiente as bases materiais para a sua existência. Porém, a ação da espécie humana tem sido de uma particularidade singular na natureza. Se, por um lado, as alterações provocadas por todos os demais seres vivos são quase sempre assimiláveis pelos mecanismos autorreguladores e autoequilibradores dos ecossistemas, não comprometendo o equilíbrio ecológico, por outro, a ação do homem causa expressiva degradação ambiental. Na atualidade, a questão ambiental é um dos assuntos que mais desperta a atenção das pessoas, tanto pelo crescimento da valorização da qualidade de vida, quanto pela percepção de que as consequências do descaso com o meio ambiente estão conduzindo a situações críticas para a própria sobrevivência humana sustentável a longo prazo. Sob essa perspectiva, a crise ambiental na sociedade contemporânea pode ser entendida como uma crise civilizatória, visto que não se limita a indivíduos, governos ou instituições, mas reflete um conjunto de condições e padrões culturais construídos historicamente. Pelas consequências de seus atos, ou mesmo pela falta deles, a sociedade contemporânea enfrenta uma crise ambiental, econômica e social resultante da irresponsabilidade coletiva de raízes históricas e culturais dessa mesma humanidade, incapaz de olhar o passado para compreender o presente e projetar um futuro sustentável. Dois aspectos fundamentais merecem destaque no que se refere à forte pressão sobre os recursos naturais e a biodiversidade do planeta Terra. O primeiro é que a produção capitalista aumenta vertiginosamente a quantidade de produtos vendidos e a busca de sofisticação para manter o consumo a preços cada vez mais elevados. O segundo é que quanto mais elevada for a demanda de produtos a serem consumidos, quantidades cada vez maiores de matéria-prima serão necessárias para produzir bens de consumo. A partir da Revolução Industrial, com o desenvolvimento do capitalismo, houve um estímulo excessivo à exploração dos recursos naturais, disseminando a concepção mecanicista e materialista da natureza. A ideia de progresso torna-se soberana, a obsessão de um sistema econômico e social fundamentado na acumulação constante. Os recursos naturais passam a ser vistos como matéria-prima geradora de novos produtos. Com a consolidação da ética antropocêntrica, o mundo passa a ser construído a partir de um ponto de vista privilegiado e único, o do homem. A natureza passa a ser entendida como um centro de distribuição com recursos inesgotáveis. E esta concepção equivocada trouxe consequências graves para todo o planeta Terra. O esgotamento dos recursos naturais, o aquecimento global, as catástrofes climáticas, a destruição dos ecossistemas e a extinção da biodiversidade são apenas alguns exemplos entre tantos outros. A industrialização e os avanços tecnológicos também fizeram aumentar vertiginosamente a quantidade e a diversidade de contaminantes eliminados no meio ambiente. Simultaneamente, o processo de urbanização mundial sem precedentes gera uma série de dificuldades de ordem ambiental e social. O consumismo é outra característica que acarreta impactos preocupantes sobre o meio ambiente. A sociedade industrialista criou o mito do consumo como sinônimo de bem-estar e meta prioritária do processo civilizatório. A capacidade aquisitiva se converteu em fonte de prestígio social e medida para valorizar os indivíduos. A ânsia de adquirir e acumular bens deixa de ser um meio para a realização da vida, tornando-se um fim em si mesmo,
o símbolo supremo da felicidade capitalista. A relação de desenvolvimento que o homem criou com o planeta Terra empurra em direção a padrões de vida insuportáveis, evidenciados por um colapso ético e de valores. Os modelos desenvolvimentistas da atual sociedade do consumo são insustentáveis e se fundamentam na exploração exacerbada e no esbanjamento de recursos limitados, causando graves danos ambientais. Infelizmente, boa parte das pessoas ainda não consegue perceber a intrínseca correlação do meio ambiente com o cotidiano da vida pessoal e das práticas sociais. Desta maneira, é de suma importância sensibilizar as pessoas de modo que possam reconhecer a si próprias como parte integrante e responsável pela preservação, conservação, proteção, defesa e melhoria do meio ambiente, evidenciando a necessidade de busca de novos valores e atitudes. Considerando a importância da temática ambiental, as escolas se destacam como espaços privilegiados para o desenvolvimento da cidadania e da sustentabilidade, objetivando a construção de uma sociedade ecologicamente responsável, economicamente viável, culturalmente diversa, politicamente atuante e socialmente justa. A educação ambiental, discutida mundialmente desde a década de 1960, se consolidou como um importante instrumento para o enfrentamento e a prevenção dos problemas ambientais que afligem a sociedade contemporânea. Durante a segunda metade do século XX, a temática ambiental foi intensamente abordada e discutida em diferentes âmbitos e contextos por meio de conferências, congressos, encontros, fóruns e seminários, o que possibilitou o desenvolvimento de diversos estudos, propostas e legislações na área. No Brasil, marcos legais importantes corroboraram para a evolução e afirmação da educação ambiental. A institucionalização da educação ambiental ocorreu por meio da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, que, em seu artigo 2º, inciso 10, estabeleceu que a Política Nacional do Meio Ambiente deve atender ao princípio da educação ambiental a todos os níveis de ensino, inclusive a educação da comunidade, com o objetivo de capacitá-la para participar ativamente na defesa do meio ambiente. A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu artigo 225, dispõe que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. A Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política Nacional de Educação Ambiental e define as responsabilidades dos principais atores, os princípios básicos e os objetivos fundamentais da educação ambiental, e dá outras providências. Em seu artigo 1º, a Lei nº 9.795 define por educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. Em seu artigo 7º, a Lei nº 9.795 define que a Política Nacional de Educação Ambiental envolve em sua esfera de ação, além dos órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente, SISNAMA, instituições educacionais públicas e privadas dos sistemas de ensino, os órgãos públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios e organizações não governamentais com atuação em educação ambiental. Em seu artigo 9º, a Lei nº 9.795 define por educação ambiental na educação escolar a desenvolvida no âmbito dos currículos das instituições de ensino públicas e privadas, englobando educação básica,
educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, educação superior, educação especial, educação profissional, educação de jovens e adultos. Em seu artigo 13, a Lei nº 9.795 define por educação ambiental não formal as ações e práticas educativas voltadas à sensibilização da coletividade sobre as questões ambientais e à sua organização e participação na defesa da qualidade do meio ambiente. Com efeito, apesar das poucas décadas de abordagem e discussão no Brasil, a educação ambiental está ganhando maior amplitude, relevância e reconhecimento, sobretudo pela urgência em gerenciar e reverter o quadro de degradação ambiental e a consequente perda da qualidade de vida das pessoas, evidenciando os esforços de múltiplos atores para efetivar práticas de desenvolvimento sustentável e de cidadania. Neste contexto, as práticas de educação ambiental para a construção do ensinar e do aprender devem contemplar questões da vida cotidiana dos cidadãos, discutir diferentes visões sobre a temática ambiental e posicionar o meio ambiente como patrimônio de todos. A complexidade da natureza e da interação sociedade-natureza exige um trabalho em educação ambiental que explicite a correlação entre os diversos componentes, considerando sua estrutura e sentido. Assim sendo, as escolas se destacam como espaços privilegiados para o desenvolvimento da cidadania e da sustentabilidade, posicionando a educação ambiental como instrumento de busca da harmonia racional e responsável entre o homem e o seu meio ambiente para uma construção de uma sociedade sustentável. Neste contexto, as escolas iniciaram suas discussões sobre educação ambiental, com um processo de reconhecimento de valores em que as novas práticas pedagógicas devem ser responsáveis na formação dos sujeitos de ação e de cidadãos conscientes de seu papel no mundo. Para compreender melhor a sistemática da educação ambiental e suas vertentes pedagógicas, é necessário saber as principais correntes de pensamentos que contribuíram para a consolidação do processo pedagógico voltado para a conservação do meio ambiente. A corrente naturalista se caracteriza pelo entendimento da necessidade de contato com a natureza para fortalecer os laços afetivos entre esta e o ser humano, a partir de experiências intensas, resultando na aprendizagem e na compreensão dos problemas ambientais. A corrente conservacionista ou recursista se preocupa com a conservação e a preservação dos recursos naturais, tanto em quantidade quanto em qualidade. Há uma preocupação com a gestão ambiental, sendo a educação ambiental voltada para a conservação do meio ambiente. A corrente resolutiva considera o meio ambiente como um conjunto de problemáticas que somente podem ser resolvidas através da informação e da capacitação das pessoas. Propõe o desenvolvimento sequencial de habilidades para identificar, analisar e solucionar problemas. A corrente sistêmica é voltada para a análise estrutural do meio ambiente e de seus componentes, bem como a relação dos elementos biofísicos e sociais, que permite uma visão conjunta da realidade ambiental, identificar problemas e escolher soluções. A corrente científica adota o método hipotético-dedutivo ou experimental. Em outras palavras, elabora hipótese e busca sua comprovação. É o processo de educação ambiental que partiu da análise das relações de causa e efeito para solucionar os problemas ambientais. A corrente humanista enfatiza a dimensão humana do meio ambiente, considerando os aspectos culturais, econômicos, estéticos, históricos, políticos, sociais, entre outros. A educação ambiental por esta corrente adota uma visão humanista de meio ambiente enquanto meio de sobrevivência do ser humano. Por fim, entre as correntes clássicas existe a corrente ética ou moral, que enfatiza o desenvolvimento de valores ambientais individuais e coletivos, prescrevendo um código de comportamentos socialmente desejáveis no manejo dos recursos naturais. Não obstante os modelos pedagógicos de educação ambiental clássicos,
desenvolvidos no decorrer do século XX, entre as correntes mais recentes estão a holística, a biorregionalista, a práxica, a crítica, a feminista, a etnográfica, a da ecoeducação e a da sustentabilidade. A corrente holística se caracteriza pelo entendimento de que o enfoque exclusivamente analítico e racional das realidades ambientais se encontra na origem de muitos problemas atuais. Assim sendo, leva em conta não apenas o conjunto das múltiplas dimensões das realidades socioambientais, mas também as diversas dimensões da pessoa que entra em relação com essas realidades, da globalidade e da complexidade de o seu ser no mundo. O sentido de global aqui é muito diferente de planetário. Significa antes holístico, referindo-se à totalidade de cada ser, de cada realidade, e à rede de relações que une seres entre si em conjuntos onde eles adquirem sentido. A corrente biorregionalista se inspira em uma ética ecocêntrica e centra a educação ambiental no desenvolvimento de uma relação preferencial com o meio local ou regional, no desenvolvimento de um sentimento de pertença a este último e no compromisso em favor da valorização deste meio. Refere-se a um sentimento de identidade entre as comunidades humanas que vivem em uma determinada biorregião, à relação com o conhecimento deste meio e ao desejo de adotar modos de vida que contribuam para a valorização da comunidade natural da região. A corrente práxica adota o método da pesquisa-ação para operar uma mudança nas pessoas e no meio ambiente, e cuja dinâmica é participativa, envolve os diferentes atores de uma situação por transformar. A ênfase desta corrente está em aprendizagem na ação, pela ação e para a ação. A corrente crítica se inspira no campo da teoria crítica e se dispõe à análise das dinâmicas sociais que se encontram na base das realidades e problemáticas ambientais. Análise de intenções, de posições, de argumentos, de valores explícitos e implícitos, de decisões e de ações dos diferentes protagonistas de uma situação. A corrente feminista adota a análise e a denúncia das relações de poder dentro dos grupos sociais, com ênfase nas relações de poder que os homens ainda exercem sobre as mulheres, em certos contextos, e na necessidade de integrar as perspectivas e os valores feministas aos modos de governo, de produção, de consumo e de organização social. Essa corrente insiste, essencialmente, que a única forma de restabelecer relações harmônicas com a natureza é a harmonização das relações entre os homens e as mulheres. A corrente etnográfica enfatiza o caráter cultural da relação com o meio ambiente. A educação ambiental não deve impor uma visão de mundo, mas sim levar em conta a cultura de referência das populações e comunidades envolvidas. A corrente etnográfica propõe não somente adaptar a pedagogia às realidades culturais diferentes, mas também se inspirar nas pedagogias de diversas culturas. A corrente da ecoeducação considera a perspectiva educacional da educação ambiental. Não se trata somente de resolver problemas, mas de aproveitar a relação com o meio ambiente para o desenvolvimento pessoal, para uma atuação significativa e responsável. O meio ambiente é percebido como uma esfera de interação essencial para a ecoformação ou para a econtogênese. A ecoformação se articula em torno de 3 movimentos: a socialização, a personalização e a ecologização. A econtogênese articula principalmente as diferenças nas relações com o meio ambiente entre diferentes sujeitos, convidando a adotar práticas educativas diferenciadas. Evidencia que as relações com a natureza desempenham um papel importante no desenvolvimento do sujeito e considera os laços com o meio ambiente elementos centrais e primordiais
da ontogênese. A corrente da sustentabilidade tem como objetivo contribuir para a promoção do desenvolvimento sustentável. Este último supõe que o desenvolvimento econômico, considerado como a base do desenvolvimento humano, é indissociável da conservação dos recursos naturais e de um compartilhar equitativo dos recursos. Trata-se de aprender a utilizar racionalmente os recursos de hoje para assegurar as necessidades do amanhã. Todavia, independente de qual corrente adotada, a educação ambiental será sempre um instrumento eficiente, eficaz e efetivo para construir uma sociedade mais sustentável, condição de um processo que permite o desenvolvimento das gerações presentes, garantindo, ao mesmo tempo, as necessidades das gerações futuras. Portanto, é de suma importância a articulação de ações educativas voltadas para a preservação do meio ambiente, e as escolas são espaços privilegiados para o desenvolvimento dessas atividades. A educação ambiental é um instrumento para atingir a sustentabilidade e modificar o atual panorama de sociedade de crise e de risco ambiental. Neste sentido, resta clara e evidente a importância da educação ambiental para o desenvolvimento sustentável, para a mudança de hábitos, para um maior comprometimento e participação, modificando o cenário de degradação ambiental que a sociedade contemporânea vivencia. Um dos maiores desafios do desenvolvimento sustentável é renovar a cultura para a reestruturação produtiva e diminuição das desigualdades e injustiças sociais. A conscientização de que respeitar a vida compreende também respeitar ao meio ambiente exige ultrapassar fronteiras e gerações, pois requer o dever de atuação da geração presente com vistas a resguardar o direito à vida das gerações futuras. Do ponto de vista histórico, a educação ambiental vem sendo pensada e vivenciada há pouco tempo, podendo ser considerada um conceito em construção que se viabiliza no âmbito das lutas protagonizadas pelos movimentos sociais para trabalhar o lado racional e o sensível, bem como proporcionar interações construtivas, justas e ambientalmente sustentáveis por meio da problematização das questões ambientais, com destaque para a grave crise ambiental instalada no planeta Terra. A educação ambiental apresenta uma nova dimensão a ser incorporada na educação escolar, trazendo toda uma recente discussão sobre as questões ambientais e as consequentes transformações de conhecimento, valores e atitudes diante de uma nova realidade a ser construída. O novo mundo que queremos, mais equilibrado e justo, requer o engajamento pessoal e coletivo de educadores e educandos no processo de transformações sociais. Enfim, caminhando para o encerramento da palestra, compartilho com vocês uma frase que eu gosto muito. Espero que vocês também gostem. Tudo o que existe e vive precisa ser cuidado para continuar a existir e a viver. Uma planta, um animal, uma criança, um idoso, o planeta Terra. Uma antiga fábula diz que a essência do ser humano reside no cuidado. O cuidado é mais fundamental do que a razão e a vontade. A ótica do cuidado funda uma nova ética, compreensível a todos e capaz de inspirar valores e atitudes fundamentais para a fase planetária da humanidade. Leonardo Boff. Muito obrigado a todos e todas e até a próxima. Tenham uma semana abençoada e produtiva.